Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Eu sou a Mariane Filmari, professora de processo penal e advogada criminalista. E eu sou Khalil Hashim, advogado criminalista e criminólogo. Muito bem, hoje viemos aqui com os convidados para falarmos sobre o juiz das garantias. Recentemente tivemos esse julgamento dessa tão aguardada ação no Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu alguns pontos importantes a respeito do juiz das garantias e como alguns pontos também relacionados à reforma ocorrida no Código de Processo Penal, realizado pelo pacote anticrime. Então confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Então, gente, a respeito do juiz das garantias, para o nosso ouvinte, que eventualmente é um estudante de direito e ainda não teve contato, com essa temática tão importante no processo penal, como vocês, convidados, poderiam conceituar, dar um panorama geral a respeito do juiz das garantias e também explicar para o nosso ouvinte qual é a importância desse Instituto Processual Penal? Bom, Augusto, falando de uma forma bem resumida, aí até a Mariane, se quiser me corrigir depois essa parte conceitual, mas do meu ponto de vista, eu acredito que dá para definir o juiz das garantias como um magistrado que é responsável pelo controle da legalidade na fase da investigação criminal. Seria aquele juiz responsável pela garantia dos direitos individuais nessa fase anterior à ação penal. E esse foi um conceito que foi introduzido pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, introduzido ali nos artigos 3º-A a 3º-F e alguns outros relacionados ali no Código de Processo Penal, mas ainda não foi efetivado até agora porque estava sendo debatido no STF através de 4 ADIs, a ADI 6298, 6299, 6300 e 6305. Então, em razão disso, estava parada a implementação do juiz das garantias até o momento. Recentemente tivemos a conclusão desse julgamento no STF. A figura do juiz das garantias, no sentido do que o Khalil estava dizendo, é buscada pelo processo penal brasileiro há muitos anos. É uma figura desejada pelo processo penal brasileiro, pelos processualistas brasileiros, há muitos anos. Tem muita gente que diz, inclusive o ministro Luiz Fux, disse durante as audiências públicas do juiz das garantias no STF que era uma figura nova, que surgiu do nada e de repente incluíram na lei anticrime, que era então o pacote anticrime, que foi aprovada do nada. Pelo contrário, na verdade é uma figura debatida no processo penal brasileiro, pelos grandes processualistas brasileiros há décadas. A exemplo disso, a tese de doutoramento do professor Auri Lopes Júnior, que é lá do início dos anos 2000, final da década de 90, já discutia essa figura. É uma figura que existe em países da América Latina, exemplo do Chile, exemplo do Paraguai, desde do fim da década de 90 e do início dos anos 2000. Na Europa, existe desde a década de 80, Portugal, Itália, Alemanha. Então, assim, é uma grande mentira dizer que é uma figura nova que surgiu do nada. É uma figura debatida há muito tempo e é uma figura que traz, que aprofunda o sistema acusatório, que aprofunda o processo penal democrático, justamente porque separa as funções judiciais. Então, nós temos, primeiro, o juiz das garantias, que é quem vai resguardar a legalidade da investigação e quem vai decidir acerca de medidas cautelares de investigação ou de privação da liberdade de forma preventiva. E, num segundo momento, a gente tem o juiz da instrução, que comumente a gente no Brasil tem chamado de juiz da instrução, em outros lugares é chamado de outra forma. Em Portugal, inclusive, o juiz das garantias é chamado de juiz da instrução, na verdade. Mas, enfim, aí o juiz da instrução vai colher, vai acompanhar
instrução e a colheita das provas em juízo, e a partir disso vai formar o seu convencimento para um sentenciamento absolutório ou condenatório. Então, você separa essas fases que são fundamentalmente diversas, né? Uma é fase informativa, ativa de colheita de informações, e outra é uma fase de julgamento judicial, e você atribui essas duas funções a pessoas diferentes para que essas fases não se misturem. É isso que traz o juiz das garantias, e é uma figura que era desejada, né, que o processo penal brasileiro buscava há muito tempo. Colocado esse comentário da professora Mariane, eu já faço ali a minha crítica ao ministro Fux a respeito dele falar que é um instituto novo que de repente foi criado e colocado no pacote anticrime. A professora Mariane brilhantemente já explicou que não é bem assim, já algo que já vem sido discutido há tempos, né, na doutrina, já no direito comparado também, um instituto que há muito tempo também já existe, e também considerando o nosso sistema acusatório, né, que deve pelo menos ser acusatório. A gente sabe que, olhando na prática, no dia a dia, ainda falta muito para a gente de fato ter um sistema acusatório, né? Mas vamos pensar que no sentido do dever ser, né, deve ser um sistema acusatório. Mas a questão é, mesmo considerando que o legislador tivesse criado um mês antes, um dia antes da aprovação do pacote anticrime. Na República, no nosso sistema democrático e liberal, temos uma tripartição dos poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. A qual desses três poderes compete a função típica de legislar? Poder legislativo. Se o legislador, em abstrato, julgou por bem criar esse instituto, cabe somente ao ministro do Supremo, numa ação constitucional, né, numa ação de constitucionalidade, inconstitucionalidade, analisar se aquela legislação ordinária está compatível ou não com a Constituição. Então eu já deixo aqui também a crítica, que não cabe ao ministro da Suprema Corte, a nossa Corte Constitucional, analisar se é conveniente ou não criar esse tipo de legislação. Não há esse poder discricionário do julgador saber se a lei deve ser aplicada ou não. Ele tem ali uma função vinculada, que é ter essa legislação e, a partir disso, aplicar o filtro constitucional. Mas vou já ceder aqui o espaço para os convidados, né, a respeito da importância desse instituto para o sistema acusatório. Mas antes disso, eu gostaria, antes de mais nada, só fazer um pequeno também comentário crítico que o professor Aurí Lopes Júnior faz ao nome juiz das garantias, né? A professora Mariane também falou, né, que em outros países é chamado juiz de instrução, e o professor Aurí, ele critica que o nome juiz das garantias em si já não é um nome bom, porque, em regra, todo juiz é de garantias, né? Seja o juiz de primeiro grau, tribunal ordinário de segunda instância ou os tribunais superiores. Todo magistrado togado, ele tem ali a função de resguardar a legalidade, a constitucionalidade dentro ali do processo, de todo o procedimento persecutório, né? Seja ou na investigação ou no processo. Então, todo juiz ele é de garantias. Até o professor Aurí coloca na sua obra que de repente seria mais interessante colocar ou o juiz da instrução, do inquérito policial, o juiz da fase investigatória, que ele só faz essa filtragem da legalidade ali do procedimento, analisa ali as cautelares que são pleiteadas ali pela autoridade policial, ou eventualmente o membro do Ministério Público, quando está ali presidindo um PIC, enfim. Mas o que os convidados pensam a respeito desse posicionamento do ministro Fux? Bom, Augusto, inicialmente, até aproveitando a fala da professora Mariane, é importante citar realmente essa questão de que o juiz das garantias ele é uma figura que já existe há muito tempo em outros países, né? E aqui, não partindo de um ponto de vista que a gente tem que ficar copiando a legislação de outros países, obviamente que não, mas até porque cada um desses países que aplica
essa ideia do juiz das garantias aplica nas suas próprias peculiaridades de acordo com o seu próprio sistema penal. Mas a ideia de ter essa separação entre um juiz que cuida dessa fase inicial e um juiz que vai cuidar da instrução criminal é uma ideia que já existe há muito tempo em muitos países da Europa, inclusive até a Alemanha adota esse modelo, né, desde os anos 70, se eu não estiver errado. E aqui na América Latina, inclusive, o Brasil é um dos últimos países a ter essa implementação. Já tem muitos países que têm esse modelo funcionando. Mas, voltando àquela questão do STF, é até importante fazer essa crítica que o Augusto fez, porque a questão é que o juiz das garantias ficou parado até agora por causa de 4 ADIs, né? Mas o que a gente percebeu ali nos votos dos ministros é que muitos deles não estavam abordando em si questões de constitucionalidade, e sim questões de conveniência. Eu cheguei a ler, inclusive, a inicial das 4 ADIs, e pelo que eu pude perceber, era muito uma questão de forçação de barra, assim, para parecer que aquele argumento era realmente um questionamento constitucional daquela figura do juiz das garantias, mas que na realidade de argumento constitucional não tinha quase nada. Era uma coisa muito forçada, assim, pelo menos do meu ponto de vista pessoal. Então, me parece que foi um julgamento muito mais nesse sentido da conveniência, do prazo da implementação, do que da constitucionalidade em si, muito embora tenha sido julgado até agora aí no STF. Mas aí, vindo para a importância da implementação dessa figura, acho que a professora Mariane já abordou um pouco isso também, que é sobre você ter a separação ali da figura de quem vai cuidar, de quem vai ter o contato com o processo na fase da investigação criminal e quem vai ter o contato com o processo na fase da instrução para julgar efetivamente depois. Inclusive porque durante a fase da investigação, o juiz que está tendo contato com aquele processo, ele vai ter que tomar decisões também, né? Decisões cautelares ali, que podem acabar contaminando, e daí nisso vem toda aquela ideia da teoria da dissonância cognitiva, da não contaminação do juiz, mas a respeito disso eu ainda vejo que a própria lei, tanto da forma como ela foi redigida, quanto da forma que ela foi aprovada pelo STF agora, ela possui alguns pequenos problemas, e aí a gente pode comentar isso mais a fundo também daqui a pouco, porque realmente eu acho que essa questão de evitar a contaminação do juiz ficou um pouco prejudicada. E aí, só para finalizar, eu tenho visto muitas pessoas falando por aí, mas é impossível você garantir 100% a imparcialidade do julgador, o juiz das garantias não vai ser um milagre que vai mudar. Não, a gente sabe que não vai ser um milagre, a gente nem quer que seja um milagre, mas se a gente tem como aplicar um passo a mais para que se tenha um pouco mais de garantia de uma imparcialidade, por que não? Exatamente isso. Essa parte que o Calil falou é muito verdadeira quando a gente conversa com pessoas que não são do direito, ou até pessoas que são do direito, mas, enfim, estão ali advogando de forma contrária à implementação do juiz das garantias, no sentido de que eles vão falar, mas não tem nenhum juiz que seja 100% imparcial, ou que ele seja neutro, né, que ele seja absolutamente, né, enfim, que não tenha nenhum pré-juízo, nenhum pré-julgamento, mas a gente não está exigindo isso é impossível de ser obtido, né? Todos os processualistas falam sobre isso, não só no processo penal, no processo civil também, em outros processos. Mas o que a gente busca com regras de impedimento, com regras de suspeição e com a essa nova regra de impedimento do juiz das garantias é justamente colocar mais obstáculos para evitar a contaminação do juiz, para evitar a parcialidade do juiz. A gente não está buscando a imparcialidade total, porque isso é impossível de ser obtido. O juiz é um ser humano, ele não é um robô, né? Se essa fosse a intenção, a gente trocaria o juiz, né, pessoa humana, por uma inteligência artificial e botaria essa inteligência artificial para julgar. Talvez nem ela fosse imparcial o suficiente. Mas não é isso que a gente busca a manutenção da imparcialidade do que é possível ser obtida, até onde é possível ser alcançada.
Então, essa nova regra de impedimento, na verdade, que caiu agora, e a gente vai tratar disso, né? Buscava criar mais obstáculos para evitar a parcialidade do juiz. Evidentemente que não tem como se obter a neutralidade absoluta do juízo, mas além da gente tentar, né, buscar essa imparcialidade subjetiva, a gente precisa também que o juiz pareça ser imparcial. E o juiz das garantias também vem, né, para lidar com essa imparcialidade objetiva. Ele precisa parecer imparcial. E parecer imparcial para o juiz das garantias significa também desconhecer o que veio da investigação, né? Para que durante o processo judicial, para que durante o processo penal, ele consiga decidir baseado somente nas provas que foram produzidas em juízo, ou então naquelas provas da investigação que são irrepetíveis, que foram produzidas de forma cautelar, né? Em sede de antecipação de provas. Enfim, é isso que se busca. Infelizmente, não foi o que a gente obteve agora com o julgamento das ADIs no STF. Porque a questão de parcialidade e neutralidade, né? É importante a gente destacar o que é buscado ali, uma imparcialidade, né? No sentido do julgador não ter interesse voltado para uma das partes, né? É nesse sentido a imparcialidade. E é claro, neutralidade, aquilo que é a frase que eu sempre gosto de repetir quando eu tenho oportunidade. Neutro, só detergente é neutro. Juiz nenhum é neutro, advogado nenhum, promotor, ninguém é neutro. Todos somos seres humanos, temos os nossos vieses, né? Então, neutralidade só detergente, mas a parcialidade, a imparcialidade é importantíssimo observar dentro de um processo. Mas a questão da contaminação, para você ouvinte, tem que ficar bem claro, pelo seguinte: por que um inquérito poderia contaminar o juiz da instrução processual, o juiz que realmente vai julgar se aquela pessoa merece ou não ser condenada? Temos que lembrar que o inquérito policial, ele é inquisitorial. Ele não é um procedimento que, em regra, né, permite um contraditório. Em regra, ele é inquisitorial. A autoridade policial, ela tem ali uma notícia-crime, ela instaura o inquérito policial, são realizadas as diligências de forma inquisitorial e quando há necessidade ali de uma mitigação de um direito, uma garantia, né, uma busca e apreensão, uma quebra de algum tipo de sigilo telefônico, bancário, enfim, essa autoridade policial vai fazer esse pedido para o juiz, né? O juiz, como faz controle de legalidade, o controle do ordenamento jurídico sendo aplicado no caso concreto, né? O controle de legalidade e constitucionalidade no caso concreto. O juiz, tendo contato apenas com esse viés investigatório, esse viés inquisitorial, ele acaba tendo essa contaminação nesse sentido, porque ao longo do tempo, ele já está tendo esse contato com esse viés da persecução penal, que é natural na instituição policial e que tem que ser assim mesmo. A instituição policial, ela tem essa função. Por isso que é importante, e deixo destacado para você, ouvinte, é importante que o juiz do processo, ele não tenha participado dessa fase da investigação, dessa fase inquisitorial, para que não seja apontada uma tendência dele a condenar. Porque o juiz é a balança. O juiz, ele tem que analisar ali o caso concreto, analisar as provas e emitir, proferir uma decisão, uma sentença, se ele condena ou absolve aquela pessoa. Então, como é que a gente pode alegar que ali teve uma paridade de armas entre acusação e defesa, ser que o juiz de alguma forma participou da investigação, de alguma forma ele esteve alinhado ali com a autoridade policial, mesmo que indiretamente, mas de alguma forma esteve. Então é muito importante até para também afastarmos essa visão, que infelizmente ainda tem, de que o juiz, ele não é um mero agente aplicador do ordenamento jurídico ou um fiscal ali da aplicação do ordenamento jurídico, né? Infelizmente tem uma ideia do juiz como um agente de segurança pública também, que tem a função de agir em conjunto com a Polícia Judiciária, agir em conjunto com o Ministério Público. Então é muito complicado, um sentido assim abstrato da sociedade. A sociedade enxerga isso como, nossa, uma coisa maravilhosa, né? O juiz combatendo o crime.
Mas isso é muito complicado, porque a balança fica muito desregulada, né? Porque você tem ali polícia judiciária, tem Ministério Público, mais o juiz de um lado. O juiz tem que ser imparcial, ele tem que apitar o jogo. Então, muitas vezes as pessoas têm a consciência disso a partir do momento em que elas são objeto de figuram como no polo passivo, né, de uma ação penal, são investigadas ou processadas, né, numa ação penal, ou tem ali um amigo, um familiar, e a pessoa vê de perto o que é a persecução penal, né, estar ali no banco dos réus. Até para complementar essa questão que o Augusto trouxe, pensando nesse contexto de contaminação do juiz, o juiz, quando ele vai acompanhando a investigação criminal que acontece, conscientemente ou inconscientemente, ele já vai começando a construir uma imagem mental sobre os fatos, né? Vai criando um pré-julgamento, uma opinião sobre aquilo e vai visualizando aquilo na cabeça dele. E principalmente se ele já tiver que tomar decisões a respeito daquilo, né? Por exemplo, sobre prisão preventiva, sobre medidas cautelares, ele inclusive tem que analisar se existe realmente uma justa causa para deferir aquele tipo de decisão. Então isso tudo já vai se formando na cabeça desse julgador. E se esse mesmo julgador for quem for acompanhar esse processo durante a instrução criminal, inconscientemente ou conscientemente, muitas vezes essa pessoa acaba tentando confirmar essa imagem que já foi concebida na fase da investigação e acaba se afastando e dando menos valor para teses ou provas que acabam indo contra aquela imagem que já foi pré-concebida e superestimando informações que sejam consonantes com aquela imagem que já foi concebida do caso. Então, a ideia de evitar a contaminação do juiz viria nesse sentido, né? E aí muitos trazem essa questão da ideia da teoria da dissonância cognitiva, que é uma coisa que poderia ser explicada de uma forma mais técnica, mas o nosso ponto aqui é o direito. Mas pensando nisso também, eu vejo alguns problemas na própria redação da lei, como, por exemplo, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 3º-C, né? Pensando, por exemplo, que o juiz da instrução, recebida a denúncia ou a queixa, ele teria que decidir a respeito de questões que estão pendentes, ou teria que, no prazo de 10 dias, reavaliar as decisões que foram tomadas pelo juiz das garantias. Então, de alguma forma ou de outra, ele teria que ter contato com o que aconteceu na investigação, o que torna problemática a própria ideia de evitar a contaminação. Perfeito, Calil. E só também complementando o que você acabou de dizer, a redação do artigo 3º-C não era das melhores e o que o STF fez no julgamento das ADIs foi pior ainda, porque deu uma interpretação diversa ao artigo 3º-C, dizendo agora que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia. Então, quem vai receber a denúncia é o juiz que vai instruir o processo e que vai sentenciar o processo. Ou seja, para o juiz da instrução receber ou rejeitar a denúncia ou absolver sumariamente, necessariamente ele vai ter que conhecer a investigação, necessariamente vai ter que conhecer o inquérito policial e os elementos de informação que foram ali colhidos, que foram ali documentados. Além disso, também o STF declarou inconstitucional o artigo 3º-C, parágrafo 3º, e entendeu que os autos do inquérito policial devem sim continuar a fazer parte da ação penal para que o juiz da instrução tenha conhecimento do que foi produzido na investigação. Ou seja, deu uma esvaziada. É lógico, não acabou com a figura do juiz das garantias, mas deu uma esvaziada, né, nessa pretendida divisão de tarefas que o CPP promoveu, né, por meio da lei anticrime. A questão que a gente falou agora, né, do Supremo, de certa forma, legislar, né, porque que a gente tinha conversado há pouco, né, não cabe ao Supremo analisar a conveniência de determinada lei. Tem que verificar se a lei está em consonância com a Constituição. Agora, verificar se a legislação ela é pertinente ou não, isso me cheira um pouco, assim, um viés de política criminal por parte do Supremo, né, de entender que
que de alguma forma uma política criminal não seria interessante, né, aplicar, mas nisso está atropelando, né, o poder legislativo, né? Isso é bem complicado, e o Supremo ter esse tipo de postura acaba engrossando o coro daqueles que pretendem fazer reformas constitucionais a fim de limitar os poderes do Supremo, né? De limitar ali os poderes, né? É algo, assim, bem preocupante. Até eu faço só um parênteses aqui. No episódio passado que lançamos, com a presença do professor João Rafael Oliveira, ele comentamos a respeito daquele dispositivo, né, que está sendo objeto também do Supremo, que trata da execução provisória da pena no Tribunal do Júri para condenações acima dos 15 anos, né? Está sendo ventilado no Supremo a possibilidade não só de ser executado provisoriamente a pena no júri, mas qualquer pena, não só a pena acima dos 15 anos. Então, como o professor João muito bem colocou, caberia o Supremo apenas analisar se é constitucional ou não esse dispositivo e não querer alargar o que está contido ali na lei, dar uma extensão, colocar aquilo que o legislador não colocou na redação. Então, isso é bem preocupante nesse sentido e destaco, acaba engrossando o coro daqueles que pretendem limitar os poderes do Supremo, que alegam que o Supremo acaba extrapolando suas competências constitucionais. A respeito disso até que o Augusto trouxe, é muito importante essa crítica. Eu, particularmente, tenho acompanhado esses julgamentos do Supremo, tenho assistido os votos dos ministros, e é uma coisa que me levantou um pouco de preocupação também. Tanto na questão do juiz das garantias, na questão da constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, que agora, né, ficou conhecido como o julgamento da descriminalização da maconha, ou até mesmo a questão da homotransfobia, que foi decidida recentemente pelo Supremo. Uma coisa que chama muita atenção no voto da maioria dos ministros é que o foco deles não parece estar na questão da constitucionalidade que está sendo debatida. E sim, eles trazem argumentos de política criminal, argumentos da criminologia, argumentos até de estatísticas, dados empíricos. Eu achei interessante eles trazerem esses dados, demonstrar que eles estão atentos a realmente o que está acontecendo na realidade, questões de política criminal, trazendo um debate que é muito importante, que inclusive não está acontecendo no legislativo, e é importante para as pessoas que acompanham, né? Mas é preocupante que o voto deles seja baseado nisso e não na questão da constitucionalidade em si. Então seria interessante se eles debatessem todas essas questões, mas o voto fosse especificamente sobre a questão da constitucionalidade, o que na realidade a gente percebe que não está sendo. Eles estão indo um pouco além desse debate específico se é constitucional ou não. Mas só fazendo mais um parênteses sobre o que a professora Mariane tinha falado, dessa questão da separação dos autos de inquérito policial da ação penal. A gente que trabalha aqui na Justiça do Paraná, às vezes é difícil de visualizar isso, né? Porque o Projude, ele mantém tudo junto num processo só. Mas se você for analisar, por exemplo, o sistema do EPROC, usado acho que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até mesmo na Justiça Federal daqui, é interessante porque já fica separado. Então você tem ali os autos só do inquérito policial, encerrou os autos do inquérito policial com o relatório, o Ministério Público só informa que já ofereceu denúncia em outros autos. Aí aqueles autos de inquérito policial, eles são arquivados e começa outro processo, né? Começa efetivamente um processo a partir efetivamente da denúncia. Óbvio, não existindo essa obrigatoriedade de separar ainda, de excluir, e não existindo ainda até agora a figura do juiz das garantias, as partes ainda têm acesso aos autos de inquérito policial, mas eles ficam separados, inclusive são arquivados. Então, é uma funcionalidade já que faria sentido, seria bem compatível com a figura do juiz das garantias. E a respeito dessa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo o juiz das garantias,
concordamos aqui que ela possui alguns problemas, né? Qual é a análise de vocês? Como vocês receberam essa decisão do Supremo? Deixando só destacado que ficou ali o ministro Fux isolado, vencido, manteve a posição dele, querendo afastar o juiz das garantias, mas em nenhum momento ele fundamentou que o juiz das garantias era inconstitucional, né? Ali o argumento dele totalmente de oportunidade e conveniência, né? Mas, enfim, acho que a gente pode até desconsiderar ali a decisão do ministro Fux, porque é totalmente antijurídica, né? Mas a respeito dos outros ministros, o que vocês têm a considerar? Então, Augusto, só para a gente fazer... A gente já comentou disso durante a gravação desse episódio, mas só para contextualizar o ouvinte, o juiz das garantias foi inserido no Código de Processo Penal por meio da Lei Anticrime, né, aprovada ali no finalzinho de 2019, e antes mesmo da entrada em vigor do juiz das garantias, esses órgãos de classe, acho que teve um órgão de classe do Ministério Público e outro dos juízes federais, enfim, ingressaram com essas ADIs no STF, fazendo o pedido liminar de suspensão da figura até que algumas questões de constitucionalidade formal e material fossem analisadas pelo STF. E, numa canetada monocrática, o ministro Fux suspendeu, antes, na verdade, o Toffoli, acho que como presidente do STF durante o recesso, já tinha se manifestado, né, já tinha dado uma liminar, suspendendo a figura por 120 dias, se não me engano. Depois esse processo foi redistribuído e o Fux confirmou a liminar de suspensão da figura do juiz das garantias, mas aí por tempo indeterminado. Então, desde janeiro de 2020 até a data de hoje, né, 25 de agosto de 2023, essa figura que foi aprovada pelo parlamento, inserida no CPP, estava suspensa por uma decisão monocrática do Fux. E, para quem tiver curiosidade de ler essa decisão monocrática, eu recomendo que faça isso, porque os argumentos, como o próprio Augusto disse, como o próprio Calil também disse, são absolutamente utilitaristas. Né, do tipo, ele não trata de uma aparente inconstitucionalidade de ordem formal ou material. Ele fala só que trata de argumentos utilitários, dizendo não teve estudo orçamentário, né, para a implementação da figura. É uma figura que não privilegia o combate ao crime, como se fosse função do Poder Judiciário fazer isso. Enfim, são argumentos absolutamente descabidos e foi com base nisso que, durante mais de 3 anos, a figura ficou suspensa. E esse julgamento, então, em plenário do Juízo das Garantias, foi forçado pela atual presidente do STF, pela Rosa Weber. Ela falou, não, a gente vai julgar, sim, vamos pautar isso. E até uma outra questão, como parênteses, né? A pauta do STF talvez seja uma das coisas mais autoritárias dentro do direito brasileiro, porque os temas são pautados de acordo com o interesse da presidência do STF, né? Não existe uma ordem, não existe uma categorização de importância temporal, racional, nada, é por interesse. E a Rosa Weber falou, vamos pautar, então, esse julgamento. Fizeram algumas audiências públicas, né, para ouvir amigos da corte, defendendo a constitucionalidade ou não da figura do juiz das garantias, e, finalmente, a gente teve, né, essa decisão de aprovação por unanimidade, e não, por maioria e não por unanimidade, justamente porque o Fux ficou vencido. Enfim, durante esse julgamento, os votos dos ministros foram divergentes em alguns pontos mínimos, pequenos. Na maior parte dos tópicos, eles concordam e, como o Augusto já adiantou, declaram alguns dispositivos inconstitucionais, outros reafirmam a constitucionalidade, e outros dão uma interpretação diversa ao que está na lei e ao que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E, na verdade, né, só um parênteses antes de continuar a tratar da decisão, eu acabei de lembrar que, durante a primeira sessão pública de discussão do Juiz das Garantias, o ministro Luiz Fux pediu a palavra e falou:
Gente, só para me justificar aqui, eu suspendi a figura do juízo das garantias durante esse tempo todo, porque uma comissão de parlamentares veio até o meu gabinete dizer que eles não tinham tanta certeza assim a respeito dessa figura que foi aprovada, então era bom que o negócio fosse suspenso até que eles maturassem melhor essa ideia. E o ministro Gilmar Mendes rebateu em plenário o Fux dizendo: peraí, tipo assim, que figura de comissão parlamentar é essa que vem ao gabinete de um ministro do Supremo tratar de uma lei que foi aprovada pela maioria do parlamento? Assim. É assustador, né? Porque pensar, então, que uma suposta comissão parlamentar tem um valor muito maior do que a competência constitucional do Congresso Nacional. Lembrando, passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada, passou pelo Senado Federal, foi aprovada. Olha, enfim, a gente tem que rir para não chorar. Assustador e revela que alguma coisa não está indo bem, né, na separação de poderes. Né, alguma coisa não está indo muito bem. Mas, enfim, veio essa decisão, né, que deixou os processualistas penais um pouco desapontados, porque, como a gente disse no início, era uma figura desejada há muito tempo pelos processualistas e que, da forma que foi desenhada, da forma que foi inserida no CPP, satisfazia bastante, né, os anseios por um processo penal mais democrático, por um processo penal acusatório e garantidor de direitos das pessoas que são submetidas ao poder punitivo, porque é aquele negócio, se o processo penal não serve para proteger direitos, ele não serve para absolutamente nada, né? Então, que a gente tem aí o livre-arbítrio do Estado para punir, para perseguir penalmente as pessoas, né? Se o processo penal não serve para isso, ele não serve para absolutamente nada. Mas, enfim, isso foi inserido, a gente estava feliz com o juiz das garantias, estava esperançoso, e o STF jogou um grandíssimo balde de água fria na gente. Como eu já adiantei em anteriormente, né, aqui no episódio, o STF declarou inconstitucional, então, a exclusão física dos autos do inquérito policial da ação penal. Então, como o Calil também já disse, o inquérito policial continuará a fazer parte da ação penal e o juiz da instrução continuará a ter acesso aos autos de investigação, vai ter acesso àquela versão, àquela hipótese, né, levantada pela investigação, que é a primeira hipótese, que é a hipótese acusatória, que é, né, se a gente for tratar de teoria da ancoragem, é a primeira versão e é a que fica. E depois o juiz da instrução tende a confirmar essa primeira hipótese apresentada, né, por meio de vieses, enfim. Declarou inconstitucional também a sanção do prazo para revisão da prisão preventiva. Então, disse que se a revisão da preventiva não for feita lá no prazo de 90 dias, não tem sanção nenhuma, porque o que a lei prevê é que deve ser revogada a preventiva, ou, enfim, relaxada a prisão por ilegalidade, por excesso de prazo. O STF veio dizer não tem ilegalidade automática, é preciso que o juiz avalie se é caso de revogação da prisão ou não nessa revisão, ainda que com excesso de prazo. O STF veio e deu uma interpretação diferente para a norma que diz que a competência do juiz das garantias só cessa após o recebimento da denúncia, o que era muito bom, justamente porque o juiz das garantias, que tem acesso à investigação, que acompanhou a investigação, que deferiu medidas cautelares, é o que tem mais condições de receber ou de rejeitar a denúncia, né? E, após isso, seria redistribuído o processo para o juiz da instrução. O STF decidiu que isso, enfim, declarou parcialmente inconstitucional essa norma para dizer que quando a norma fala em recebimento, na verdade, em oferecimento da denúncia, então não mudou nada, o juiz da instrução vai continuar recebendo a denúncia, vai ter que ter acesso à investigação, vai ter que ter acesso às decisões tomadas pelo juiz das garantias. Outra coisa que eu achei muito péssima dessa decisão do STF, também declarou inconstitucional o artigo 3º-D e, por consequência, o artigo 157, parágrafo 5º, ambos do CPP, que diz
literalmente que o juiz que atuou como juiz das garantias não vai poder atuar como juiz da instrução, e se esse juiz da instrução tiver conhecimento do que foi decidido, do que foi praticado durante a investigação, ele está impedido e é causa de nulidade. E o STF declarou inconstitucional essas duas normas, o que é muito triste, né? Ou seja, acabou com a separação que a gente pretendia, né? A separação absoluta que a gente pretendia entre a fase da instrução e a fase investigativa, e com a não contaminação do juiz. E outra coisa também que eu achei muito triste nessa decisão do STF foi que o Supremo deu uma interpretação diversa ao artigo 3º-A do CPP, que literalmente fala do sistema acusatório. A norma fala o seguinte, artigo 3º-A do CPP: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Isso aqui repete o conceito de sistema acusatório que a gente pretende ter no Brasil, né? Que a doutrina processualista trata. Esse aqui é o conceito de sistema acusatório. STF diz o seguinte: beleza, concordamos. Porém, caso permaneça alguma dúvida no juiz, ele pode solicitar diligências complementares. Então, fez uma interpretação do 3º-A com o 156 do CPP, que diz mais ou menos isso também, que permanecendo dúvidas, o juiz pode solicitar diligências complementares, pode solicitar, enfim, a produção de elementos complementares. Enfim, cai por terra o sistema acusatório com essa interpretação, com essa nova interpretação dada pelo STF, porque se o juiz estiver na dúvida e ele for atrás de colher elementos, é porque ele não quer absolver, porque na dúvida, absolve-se, in dúbio pro réu. Se ele está na dúvida e vai atrás de colher novos elementos, informações complementares, é porque ele quer condenar e não tem arcabouço suficiente para isso, senão ele teria absolvido. Então, essa nova interpretação dada ao artigo 3º-A faz cair por terra o sistema acusatório que tinha sido impresso no CPP. Eu acho essa situação extremamente problemática, né? Porque é aquilo que a professora Mariane falou. Beleza, quando a gente vê que eles tomam uma decisão que a gente até apoiaria, concorda, muita gente, por mais que eles extrapolem a competência deles, acabam concordando. E aí, quando eles fazem isso para uma coisa que a gente não concorda, daí o pessoal vê a problemática efetivamente. Então, por isso que a gente tem que ser extremamente críticos toda vez que o Supremo acaba extrapolando a prerrogativa ali, né? Extrapolando o limite, a linha ali, e acaba legislando. E esse julgamento do juiz das garantias, para mim, foi um exemplo disso, né? Muitas das coisas que foram debatidas ali por eles, questões orçamentárias, questões de ter que fazer novos concursos, questões do prazo de implementação, que a lei do pacote anticrime trazia um prazo de implementação de 30 dias, foram levantadas nas iniciais das ADIs. Mas como eu já falei antes, do meu ponto de vista, eles forçaram um pouco a barra para tentar relacionar essas questões a algum tipo de inconstitucionalidade, que não ficou muito bem explicado, mas acabou sendo debatido e acabou sendo realmente um debate utilitarista ali, de realmente se era possível, se não era possível, enfim, e fugiu da questão constitucional. Essa questão do artigo 157, parágrafo 5º, que eles acabaram podando ali também, é uma coisa extremamente problemática, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive uma professora do NPJ que ela ensinou pra gente, né? Ensinando a questão da advocacia, assim. Não, porque quando a prova é ilícita, ou quando eu sei que eu tô fora do prazo de juntar a prova, eu junto mesmo assim, apresento mesmo assim. Eu sei que o juiz não vai poder utilizar essa prova para fundamentar a decisão dele depois, mas eu sei que ele não vai poder desver aquilo que eu apresentei. Então, de uma forma ou de outra, aquilo ajuda a formar o convencimento dele, mesmo que ele não possa utilizar na fundamentação, ou mesmo que ele tenha que
retirar aquela prova dos autos. E essa questão da prova ilícita funciona mais ou menos dessa forma, vem naquele sentido da contaminação do juiz, né? Poxa, o juiz que decidiu que uma prova é ilícita, ele teve contato com aquela prova, ele viu aquela prova. Então ele está, de certa forma, contaminado para decidir. Ele pode muito bem ter sido influenciado por aquilo que tecnicamente foi obtido de uma forma ilícita. E aí, como que você vai garantir uma maior imparcialidade daquele julgador tendo contato com aquilo ali? Ele pode muito bem não utilizar aquilo expressamente para decidir, mas de alguma forma pode ter sido influenciado. E é muito complicado. Vai muito de encontro com o próprio conceito que foi tentado trazer sobre o juiz das garantias. Assim como o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do 3º C, como mesmo eu mencionei antes. O sentimento que fica desse julgamento do STF, e só para deixar claro, assim, eu não acho que acabou com a figura do juiz das garantias, mas a gente avançou muito menos do que era previsto com a inserção de todas essas normas no CPP. Talvez se essas normas tivessem sido mantidas integralmente, a gente avançaria muito no nosso processo penal. Talvez verdadeiramente a gente tivesse um processo penal acusatório. Não foi o que aconteceu com essa decisão do STF. Mas fica o sentimento de que... que assim, a gente não teve acesso aos votos dos ministros ainda, porque isso não foi disponibilizado. Mas ficou parecendo que eles entenderam que era muito avanço para o que a gente poderia comportar nesse momento. Porque eles tentaram, a todo momento, né, com a declaração total de inconstitucionalidade de alguns dispositivos ou declaração parcial de inconstitucionalidade de alguns dispositivos, compatibilizar com o que a gente já tem no nosso CPP. Então, deram essa interpretação do artigo 3º A com o artigo 156, que a gente já tinha. Né? Declararam inconstitucional o artigo 157, parágrafo 5º, que trata da contaminação do juiz com as provas ilícitas ou declaradas inadmissíveis. Declararam inconstitucional a exclusão física dos autos do inquérito. Então, parece que todas essas normas que avançavam, que aprofundavam o sistema acusatório e que avançavam bastante, foram interpretadas como não temos como comportar isso nesse momento, vamos compatibilizar essa inovação com o que a gente já faz, com o que a gente já está acostumado e com o que a gente não e com o que a gente já tem. Então parece que assim, a mentalidade reacionária prevaleceu no processo penal brasileiro. Esse foi o sentimento. Assim, novamente, não tive acesso aos votos, mas me parece que não tem nenhum fundamento de ordem verdadeiramente constitucional para declarar a inconstitucionalidade desses dispositivos. E eu acho que você levantou um ponto muito importante, né? Essa questão de que talvez eles tenham achado que nós não estamos prontos para esse maior avanço. Porque eu percebi que um dispositivo que gerou muita polêmica também, quando começou essa discussão sobre o juiz das garantias, foi o parágrafo 2º do artigo 3º B, que fala ali, passados os 15 dias e mais 15 dias de prorrogação do inquérito policial, o investigado que estiver preso, se a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. E isso foi muito questionado, porque daí veio aquele argumento de que, mas na prática, normalmente o inquérito policial não acaba em 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. A gente não tem estrutura para isso. Quantas pessoas vão ter que ser liberadas? Esse argumento muito assim... Tá, mas aí você para e pensa, mas não seria o ideal que fosse assim? Não seria o ideal que funcionasse dessa forma? Sim, algumas pessoas vão acabar sendo liberadas, pelo menos até que isso realmente seja estabilizado, mas de certa forma você está tendo aí um legislador instituindo uma forma de como tudo deveria funcionar e na prática deveria se buscar para que isso funcione dessa melhor forma possível. Poxa, você está pensando a pessoa que vai ficar presa ali 15 mais 15 e por tempos prorrogáveis indeterminadamente até que se achem indícios suficientes para, enfim, processar aquela pessoa, é muito complicado. Então, é uma certa forma de você pensar que talvez
devesse se manter isso no texto legal para forçar que aos poucos a situação vá sendo melhorada. Mas óbvio, daí a discussão é muito mais profunda, né? Porque daí vai demandar investimentos, vai demandar melhorias práticas, e daí você acaba legitimando o errado com medo de não conseguir fazer acontecer aquilo que a lei está trazendo. Mais um exemplo da mitigação de direitos, né, de garantias a fim de fazer o negócio continuar, né, a roda girar. É mais ou menos isso. Então, a gente mitiga direitos porque a gente não tem como garantir que esses direitos serão respeitados, né, no exemplo que você deu da conclusão da investigação no prazo de 15 dias, porque a gente não tem investigadores suficientes, a gente não tem delegado de polícia suficiente, a gente não tem recurso humano suficiente para que as investigações, em geral, terminem em 15 dias. Então, já que a gente não tem condição operacional e humana de fazer isso, a gente declara inconstitucional a norma, né, ou esvazia a norma que garante direitos justamente para fazer a roda continuar a girar. É mais ou menos isso, né? A gente já viu isso em outros momentos no processo penal e esse é mais um exemplo disso, né? Já que o Estado não tem como garantir o cumprimento dessa norma, garantir o resguardo desse direito, porque não tem condição de fazer isso, então a gente declara inconstitucional a norma. Questões que deveriam, mais uma vez, reforço, né, ser discutidas no Congresso Nacional. Eu fico me repetindo, gente, é que eu fico, assim, indignado, sabe? Porque já existe... Primeiro que temos ali um Congresso, né, um parlamento que é bicameral. Então, primeiro passa pela Câmara dos Deputados. Antes de ir para plenário, ele já passa ali para as comissões relativas à matéria, para discutir essas questões, né? Passa pela Comissão de Constituição e Justiça e passa ali pelas comissões especializadas. A comissão ela aprova, manda para plenário, o plenário vota, aprova, ele vai para o Senado e passa por esse mesmo processo legislativo. Ainda vai para o presidente da República para verificar se ele sanciona ou veta. Então, assim, o processo legislativo ele já é extenso, ele já tem todas essas discussões e são discussões de natureza política, porque são agentes políticos, são pessoas votadas pela população. O Poder Judiciário é um poder técnico-jurídico. Então, assim, fico indignado que daí, mais uma vez, passando por todo esse processo legislativo, a gente não tem uma segurança político-jurídica de que aquela norma vai ser aplicada, pois, por uma questão que a gente pode falar que é política, né? O Judiciário acaba ali afastando a aplicação daquela norma, totalmente contrário à Constituição. Então, são coisas que acabam, assim, deixando a gente indignado, né? Então, infelizmente, nesse sentido, mais uma vez reforço, o Supremo ele acaba ajudando a cavar a própria cova. Daqueles que defendem, né, que o Supremo avança suas competências constitucionais, que defendem limitações, enfim. Também é exemplo do que você disse, que o STF legisla e legislou muito no julgamento do juiz das garantias, né, que eu lembrei aqui vendo a norma e vendo a decisão do STF, é que no artigo 3º-C, que diz que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, com exceção as de menor potencial ofensivo, né, com exceção da competência do GCRIM, o STF ampliou essas exceções, esses casos de exceção. Então, ampliou para o tribunal do júri, para os casos que envolvam violência doméstica e para as ações originárias dos tribunais. Então, mais um caso do STF legislando em cima de uma norma que foi aprovada pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Presidente da República. Expandiu as exceções que estavam previstas no artigo 3º-C. E um dos argumentos, na verdade, esse sim, de caráter revelado oficialmente como eficientista, foi de exclusão do juiz das garantias nos casos de violência doméstica. Eu não sei agora exatamente qual foi o ministro em cujo voto é dito isso, mas é dito que, por razões de eficiência, já que os crimes são graves, normalmente, já que os crimes, né, requerem uma atuação rápida do Poder Judiciário, a gente não vai implementar
o juiz das garantias nos casos de violência doméstica, porque, né, enfim, a gente precisa garantir menos direitos, basicamente isso, né? Porque a gente precisa garantir menos direitos para aqueles que são investigados ou, enfim, denunciados por crimes relativos à violência doméstica. Então, a gente não garante direitos aqui nesses processos, tá? Porque a gente precisa de uma resposta rápida do Poder Judiciário. Foi isso que literalmente foi dito num dos votos. E assim, me repetindo, gente, e que eu considero assustador, 11 juízes da Suprema Corte com essas discussões, entendendo que todas aquelas discussões de política criminal que passaram por todo o processo legislativo que eu falei há pouco, não valeram de nada, que sim, a palavra deles é que vale mais, mesmo não tendo essa competência constitucional. Então esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez agradecer a presença da professora Mariane Filmari e a presença aqui do Khalil. Tivemos essa conversa aí de temas polêmicos juridicamente falando, né, a respeito do posicionamento do Supremo em relação ao juiz das garantias, mas enfim, o estudo das ciências criminais, a militância na advocacia criminal acabamos nos deparando, né, com essas situações que, enfim. Mas muito obrigado mais uma vez pela presença. Se quiserem passar um recado para os nossos ouvintes, alguma indicação, por favor, fiquem à vontade. Bom, pessoal, eu acho que uma indicação essencial nesse sentido é de um autor, inclusive, que tem comentado muito por aí sobre essa questão dos juízes das garantias e de todas as grandes mudanças relacionadas ao processo penal, que é do Aury Lopes Jr. Ele tem um livro muito bom, que é o Fundamentos do Processo Penal, Introdução Crítica, e remete a tudo isso que foi tratado aqui, não só especificamente a respeito da questão do juiz das garantias, mas sobre um panorama geral do processo penal, para ter uma noção mais crítica sobre tudo que está acontecendo, tudo que vem sendo decidido, ideias de sistema acusatório, sistema inquisitório, enfim, inquisitivo. E ele tem o direito processual penal também, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Aí eu sugiro que seja uma versão mais atualizada, que inclusive para citar essa questão do juiz das garantias já também no livro. E se alguém quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é @KhalilPAH, acredito que o Augusto vai deixar por escrito aqui embaixo, que é um nome um pouco mais difícil de soletrar. E também eu sou presidente da Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia. Tanto no meu Instagram quanto no Instagram da associação, a gente sempre posta conteúdos relacionados aí à área criminal, seja processual, seja criminologia, seja direito penal. Então, para quem tiver interesse, me acompanhar lá também, eu estou sempre trazendo esses temas nessas redes sociais. A rede da associação é @abrabacrim, de Associação Brasileira de Bacharéis em Criminologia. Eu sugiro também a leitura dos textos do professor Aury Lopes Jr., como o Khalil já adiantou. O professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho também trata disso, né? Não é difícil achar textos dele, ou enfim, entrevistas dele tratando sobre isso. E eu também tenho um capítulo de livro escrito sobre o tema antes do julgamento da STF, né? Que se deu agora. Mas é um capítulo de livro que se chama A Inconveniência do juiz das garantias, o esfacelamento deliberado do que mal começou, que está dentro do livro Direitos Fundamentais e as Ciências Criminais, comercializado pela editora, editado e comercializado pela editora TOT, que é de Londrina também. E no nosso curso no SEI acadêmico, né, meu, do professor José Flávio, do professor Caio Domingues, sobre a lei de drogas, eu dou uma aula específica sobre juiz das garantias, faço esse resgate cronológico do que aconteceu até então, né, até antes desse julgamento do STF, e trato também de, enfim, questões conceituais, né, enfim, direito comparado sobre o tema. Então fica aí a recomendação também. E quem quiser me seguir nas redes sociais, né, também compartilho o conteúdo de processo penal principalmente. O meu @ no Instagram é Mariane Filmari. Todas essas recomendações vão constar na descrição
desse episódio. Quero agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te peço uma gentileza. Se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, compartilhe esse episódio, que assim vamos propagando o conhecimento. Também te peço que me siga nas redes sociais, em especial no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço.